Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o Madison, bacharel em Administração com especialização em Educação à Distância e também em Gestão Pública Municipal. Estarei trabalhando com vocês a disciplina de Gestão Democrática e Participativa, onde buscaremos compreender as origens, fundamentos, consequências da democracia participativa em nossa sociedade. Nessa primeira semana, iremos abordar os seguintes temas: o município, local do exercício da democracia, o município e o pacto federativo e o que gera descrédito em relação ao legislativo municipal. Com estes estudos, você deverá ser capaz de compreender o papel fundamental do município na Federação Brasileira, tal como ela foi estruturada a partir da Constituição de 1988. Entender também como a participação política dos cidadãos é crucial na democracia e como ela complementa o sistema representativo. Então vamos lá. Para falarmos sobre o município, é inevitável fazermos referência ao marco histórico recente do país, o movimento pela redemocratização na década de 80, que resultou na Assembleia Constituinte e na elaboração da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988. O país estava saindo de um longo período autoritário, iniciado com o regime militar de 1964. Para entendermos melhor, é importante recordarmos alguns aspectos históricos da política brasileira que fundamentam a necessidade dessa redemocratização. Em momento pouco antes do processo de redemocratização do país, ocorreu o tão conhecido milagre econômico, em que o governo do general Emílio Garrastazu Médici, que foi do período de 69 a 74, durante esse governo, tivemos um crescimento econômico sem precedentes na história brasileira, que elevou o crescimento econômico do país na década de 70, onde o governo concedeu nesse período muitos incentivos fiscais, favorecendo novos investimentos por parte dos empresários brasileiros, além de investir vultosos recursos em nossa economia. Mas os principais responsáveis por esse crescimento foram fatores externos. No início dos anos 70, o comércio internacional entrou em uma fase muito dinâmica, de modo que as exportações brasileiras aumentaram muito, colaborando muito para o crescimento. Além disso, as autoridades concederam uma vasta gama de privilégios às multinacionais, que passaram a investir em peso no Brasil. Enquanto isso, os bancos internacionais concediam empréstimos gigantescos, o que também alimentou esse rápido crescimento na economia brasileira. Apesar desse crescimento ter, de fato, ocorrido, em poucos anos a economia brasileira entrou em declínio e o milagre econômico ruiu. O quadro de recessão que surgiu após esse período de crescimento acelerado continuou após o fim do regime militar, mantendo-se até o final do século XX e início do século XXI. A classe média, que durante o milagre podia comprar automóveis, televisão a cores e equipamentos de som, passou a ter que fazer filas nos supermercados e açougues para comprar alimentos, antes que a hiperinflação corroesse o valor da moeda. Uma das causas para o fim do milagre foi a falta de preocupação com os aspectos sociais do país. Em outras palavras, o crescimento não trouxe desenvolvimento. Isso porque a esmagadora maioria dos brasileiros não se beneficiou do crescimento econômico, de forma que as camadas mais ricas nessa época tenham ficado muito mais ricas, enquanto as mais pobres permaneceram na pobreza. Durante o milagre, não produzimos o que era fundamental para a nossa população, mas sim o que era lucrativo para as multinacionais. Quando a euforia da economia mundial se conteve, a partir da crise do petróleo de 1973, as nossas exportações caíram. Para que nossas indústrias continuassem a vender nossos produtos, seria necessário um grande mercado interno, o que não era o nosso caso. A classe média, a essa altura, já estava empanturrada de bens de consumo duráveis, tais como automóveis e televisões, e não tinha mais condições de consumir a grande quantidade de produtos que estavam diariamente no mercado. Já a classe baixa, que nunca teve condições de consumir esses bens de consumo, obviamente não poderia fazê-lo agora por causa dos baixos salários.
A consequência dessa queda de consumo foi produção industrial estagnada, arroxo salarial da classe média, desemprego generalizado, inflação galopante e dívida externa absurdamente elevada. Diante desse cenário melancólico, o regime militar recorreu a uma intensa privatização do Estado, na tentativa de deslocar os prejuízos da recessão para o setor privado. Isso permitiu que os pequenos grupos econômicos controlassem segmentos do Estado, buscando seu exclusivo benefício, o que ajudou a estagnar o desenvolvimento brasileiro e acabou por agravar a crise, que se estendeu por muitos anos após o fim do regime. Foi nessa época que surgiram as raízes das privatizações de que tanto ouvimos falar hoje. Assim, o governo optou por promover uma abertura política. É importante ressaltar que essa liberalização do regime não visava restabelecer a democracia no Brasil, mas sim dar condições ao regime de sobreviver em uma época de dificuldades políticas e econômicas. Em meio à liberação de novos partidos, ocorrida em 1979, o que apoiavam o governo, que no caso seria a antiga Arena, permaneceram unidos em um único partido, o PDS, Partido Democrático Social, enquanto o MDB se dividiu em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que hoje é extinto, e o PT, que é o Partido dos Trabalhadores e outros. O Brasil vivia a cultura da valorização do poder executivo, onde somente teria condições de desenvolver o país, demonstrando a fragilidade da democracia, no qual se tornaria um grande desafio para a reconstrução institucional da década de 80. A distensão lenta e gradual e segura do período do presidente Geisel foi intensificada por força das pressões da sociedade, que obrigaram o processo de abertura política a avançar para a redemocratização do país. Com a crescente movimentação dos setores sociais, pressionou dessa forma a abertura da Assembleia Constituinte de 87. A Constituição de 88 consolidou, além dos direitos do cidadão, a restauração do federalismo, com reconhecimento dos municípios como entes federativos, juntamente com a União e os Estados, estabelecendo o Brasil no contexto de descentralização administrativa e política. Percebe-se que as razões políticas foram o principal motivo que impulsionou a descentralização na conjuntura da Constituinte, promovendo assim a democracia. Mas no final da década de 90, o aprofundamento da municipalização resultou de iniciativas de governo federal no sentido de transformar os governos locais nos principais responsáveis pela prestação dos serviços universais de saúde e de educação fundamental e pelos seus gastos complementares. A descentralização do poder para as esferas municipais facilitaria a garantia da accountability, onde as decisões tomadas pelo executivo municipais devem ser compreendidas pela população, como uma prestação de contas que todas as ações do gestor, prevenindo assim o abuso de poder. Schelder identifica principalmente 3 formas básicas de prevenir o abuso do poder: sujeitos do poder ao exercício das sanções, obrigar que esse poder seja exercido de forma transparente e forçar que os atos dos governantes sejam justificados. Por ironia da história, houve uma convergência entre o pensamento dos setores de esquerda e o pensamento liberal de oposição ao regime militar, quanto à defesa da descentralização da década de 80. Oposição à centralização própria do autoritarismo burocrático, de um lado, e a influência da voga neoliberal de outro. Com isso, a descentralização passou a ser vista como um elemento eficiente da engenharia político-institucional da democracia emergente, o que contribuiu para a cultura política fortemente municipalista daquela década. O tempo revelou, no entanto, alguns efeitos perversos da descentralização, como o robianismo municipal, expresso, entre outras palavras, na disputa de localidades por investimentos industriais, deslegitimando as propriedades sociais em favor dos benefícios fiscais e isenções tributárias. Diante desse cenário, houve a proliferação dos municípios, pois a Constituição de 1988 transferiu a responsabilidade legal pela definição dos critérios de criação de novos entes administrativos
que era prerrogativa federal, para o âmbito estadual. Entre 88 e 96, para a gente se ter uma ideia, quando afinal foi aprovada a lei que dificulta a criação de novos municípios, surgiram mais de 1.300, sendo a maioria com menos de 10 mil habitantes. Houve nesse sentido uma grande emancipação de municípios, pobres e com dimensões muito reduzidas. Enquanto vimos que na década de 80 a descentralização apresenta-se como uma proposta ideal para contornar a crise, na década de 90 ela passa a ser vista como mais cautela, tendo em vista a guerra fiscal. As consequências da descentralização derivam de dois aspectos importantes: as dimensões continentais e as profundas disparidades territoriais, funcionais, econômicas e sociais, constitutivas da sociedade brasileira. Há também disparidades dentro da região de cada estado da federação, o que implica a necessidade de considerar a importância dessa variável nos ordenamentos jurídicos e políticos do Estado brasileiro. Vale destacar que a cultura política do Brasil é predominantemente centralizadora. A valorização do poder local com a Constituição Federal de 88, embora tenha efeitos indesejáveis, contribuiu para o fortalecimento dos municípios, sendo reconhecido como parte do Estado federativo o detentor de competência nacional. Sendo assim, com os artigos de 29 a 31 da Constituição, ampliou a autonomia dos municípios, considerando-os como entidade estatal, política administrativa, com personalidade jurídica, governo próprio e competência normativa. Os municípios ganham dessa forma a expressão em 4 dimensões. Então as dimensões são a política, capacidade do governo por meio da eleição direta de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores e de auto-organização por meio de elaboração da própria lei orgânica municipal, através do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, bem como entre estados e municípios, através das cotas de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. É também capacidade legislativa, em legislar sobre assuntos de interesse local. É importante frisarmos que o fortalecimento do município em razão de redefinição da distribuição dos recursos tributários promovido pela Constituição resultou em maior municipalização da receita, ainda que de forma não adequadamente planejada. As questões das finanças públicas locais incidem de várias maneiras sobre o tema. Por exemplo, a distribuição muito desigual de recursos entre entes da federação comprometeria e muito a democracia dentro das localidades mais depauperadas. Podemos dizer que a descentralização de recursos sem a descentralização do poder decisório não garante a democracia ao nível local. A descentralização de recursos sem o poder de decisão pouco adianta. A estruturação do poder no plano federativo repercutirá nas possibilidades maiores ou menores de participação dos cidadãos no plano local. Nesse sentido, os poderes locais possuem um papel de interface do cidadão com as esferas estadual e federal de governo. Porém, para a maioria dos brasileiros, a forma como os governos municipais, estaduais e a União estabelecem relações entre si é pouco clara. O formato dessas relações intergovernamentais é denominado de pacto federativo, que significa o princípio da subsidiariedade, que diz respeito à proteção da autonomia da pessoa humana e das comunidades intermediárias, como famílias, associações, sindicatos, tendo também como ponto de vista a partida da liberdade e responsabilidade dos sujeitos, tanto no plano individual como no coletivo. Assim, quando solicitados os poderes públicos devem corresponder à vontade pública, oferecendo subsídios, em primeiro lugar, por meio do município, em segundo, por meio dos Estados-membros, e esgotadas essas possibilidades de ambos, em terceiro lugar, entra a União. Exemplos seriam os convênios firmados entre as prefeituras e governos de estado ou governo federal, para aquisição de equipamentos como ambulâncias e a instalação de creches. Através deste princípio, podemos destacar a participação direta do cidadão nos poderes constituídos, como, por exemplo, os conselhos municipais. Há também o princípio federativo, que estabelece a forma de distribuição do poder e das competências entre a União e as unidades, estados e municípios, que compõem a nação. E, por fim, há
o princípio da autonomia, que está ancorado com as estruturas de proteção e integração razoavelmente estáveis, definidas constitucionalmente, as quais dizem respeito à distribuição de competências políticas, legislativas, administrativas e tributárias. É importante, dessa forma, entendendo o contexto da autonomia dos municípios, buscarmos compreender também a legitimidade da representação da sociedade no âmbito da administração municipal. Mas você já observou como são frequentes as críticas ao poder legislativo e em todos os níveis? É comum que as pessoas dizerem que os vereadores recebem muito para trabalhar pouco, que apenas têm olhos para seus próprios interesses e não para as questões públicas, que trocam favores por votos com seus eleitores que apenas se interessam por seu reduto eleitoral. Diversas causas são recorrentes dessa percepção, como tradição autoritária que criou no imaginário popular a ideia de que o poder que importa é do executivo, distorções do nosso sistema de representação nacional, desconhecimento das atribuições de seus legisladores e corrupção que fazem que seu cargo uma oportunidade para enriquecimento pessoal, ao apropriarem-se do bem público em prejuízo. Há ainda os legisladores que atuam apenas na troca de favores e atendendo demandas específicas, não conhecendo a necessidade real macro da sociedade. Assim, se as pessoas não acreditam na função do vereador, não há por que acompanhar seus trabalhos, comparecer à Câmara, nas audiências públicas ou mesmo nas sessões ordinárias. Este é apenas um exemplo das distorções que podem ocorrer na função legislativa. Em situações que o legislativo ou o executivo se revela ou é considerado ineficiente ou omisso, ou que tem sido recorrente no país, como um fenômeno da judicialização da política. A judicialização da política significa a adoção de procedimentos próprios da decisão judicial na resolução de conflitos políticos. Isso pode ser feito por meio da ampliação das áreas de atuação dos tribunais, atribuindo-lhes o poder de revisão judicial de ações executivas e legislativas, com apoio da constitucionalização de direitos e de mecanismos de freios e contrapesos entre os poderes. Os freios e contrapesos, ou também chamados de checks and balances, é o equilíbrio que deve haver entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para que cada poder não exceda suas atribuições, ele deve ser controlado pelos outros, ou vice-versa. Entretanto, é importante verificar que há um lado negativo e positivo quanto a esse processo de judicialização. Quanto ao ponto negativo, a insuficiência do desempenho dos poderes, dado que não estariam cumpridas suas funções de modo satisfatório, o judiciário traria em cena compensando ou remediando essa situação. Já em relação ao ponto positivo, propicia a formação da opinião pública e o acesso a direitos, mas isso não encerra o debate acerca dos limites entre os poderes. Experimentando a predominância do executivo sobre o legislativo e o isolamento parlamentar em relação à sociedade civil, o cidadão estaria tomando a iniciativa de buscar a efetivação de seus direitos constitucionais, individualmente ou por intermédio de ações coletivas. Nisto, podemos observar que, para uns, a insuficiência da ação dos poderes executivo e legislativo não se resolve substituindo pela ação do judiciário, mas para outros, isso abre uma população mais uma arena para sua proteção, sendo, portanto, legítima. Não podemos perder de vista que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 10 mil habitantes, o que significa dizer que nem todos dispõem de recursos institucionais para viabilizar ações individuais ou coletivas no sentido de fazer valer os seus direitos. A cultura autoritária logo prevê a vigilância a rédeas curtas. A ideia do salvador da pátria, que vai assumir o governo e resolver todos os problemas. Com isso, vem a eliminação da participação, eliminando também a política e assim ameaçando a democracia. Podemos perceber alguns fatores que podem contribuir para desestruturar a democracia se analisarmos a seguinte linha. Então, percebemos que ao povo ignorante, no sentido de desconhecer a política, que não busca conhecer as leis e as atribuições dos seus representantes, ou até mesmo não acompanha as políticas públicas da sociedade. Tem a necessidade de tutela, ou seja, aquele que o povo espera resolver todos os seus problemas sem a participação da população.
o que ocasiona também a própria política, uma vez que se há uma única pessoa que possa resolver tudo sozinho. Porque as outras pessoas iriam participar das decisões políticas e, ocorrendo assim, ameaça a democracia, pois não há participação dos representados. Nisso, a desqualificação da política tem o efeito de estimular as pessoas a voltarem as costas para a esfera pública, desinteressando-as dos temas da cidade, o que facilita enormemente a atuação dos políticos, que se acostumam e se aproveitam da coisa pública. Bom, neste momento vamos falar somente sobre isso. Espero que todos participem efetivamente do fórum de discussão, em que vamos abordar principalmente sobre as grandes consequências da redemocratização do país. Leiam também o conteúdo do caderno didático para se fundamentarem nas discussões. Eu estarei disponível no ambiente virtual para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Bons estudos a todos e até a próxima aula.